Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania. Presidente, bom dia. A minha questão tem que ser sobre o PIG. Eu sou um obsessionado pela questão, fundei até uma ONG chamada Movimento do Sem Mídia. Então a questão tem que ser essa. Presidente, o PIG é que ele chama do Partido da Imprensa Golpista, viu, presidente? Tradicionalmente golpista. Presidente, em janeiro de 2008, houve um surto de febre amarela no Brasil, daqueles que se repetem a cada 7 anos, segundo a literatura. Ocorreu um fenômeno inédito naquele ano. Ao fim daquele mês de janeiro, havia mais gente doente por reação adversa à vacina da febre amarela do que por febre amarela. Nunca havia acontecido isso. Por conta de reação adversa à vacina, naquele mês de janeiro, morreu mais gente, morreu a mesma quantidade de gente que havia morrido em toda a história desde que inventaram a vacina contra a febre amarela. A mídia, naquele momento, dizia que havia uma epidemia e insinuava, em editoriais, que as pessoas teriam que se vacinar, fossem de onde fossem e antes que fosse tarde. Algumas pessoas entraram 3 vezes na fila e se vacinaram 3 vezes para se garantir, achando que, se sobrevacinando, estariam mais protegidas. E essas pessoas, muitas delas, foram parar no hospital e algumas acabaram morrendo. O ministro da Saúde foi à TV, pediu calma à população e garantiu que não havia epidemia. A mídia, mais uma vez, afirma que é mentira, insinua que é mentira. Editoriais disseram que é mentira, que o governo jamais reconheceria se houvesse, fizeram até comparações estapafúrdias com a ditadura militar. No mesmo ano, 2008, explodiu a crise econômica internacional no Brasil. O senhor foi à TV, pediu às pessoas que confiassem na força da economia do país, que não deixassem a roda da economia parar. Mais uma vez, a mídia alarma a sociedade, empresários postergam investimentos, consumidores param de comprar, as demissões chegam a centenas de milhares. No Brasil existe uma lei que prevê o crime de alarma social. Aliás, o Movimento do Sem Mídia, a organização que eu presido, entrou com uma representação por conta do caso da febre amarela. Nós estamos recorrendo, o Ministério Público quer arquivar. A questão é a seguinte. Essa lei, quem é que pode, talvez o senhor, quando desencarnar da presidência, possa ajudar a que a gente combata essa situação em que a mídia, na minha opinião e na de milhares dos meus leitores, do meu e de outros blogs, comete crimes. Então não se trata de censura, não se trata de nada. Liberdade de imprensa é uma coisa, crime é outra. Essa é a minha questão, senhor presidente. Ora, não existe mais censura do que... Não existe maior censura do que a ideia de que a mídia não pode ser criticada. Sabe? A gente critica até, sabe, o nosso time de futebol, quanto mais a mídia. Eu vou contar uma experiência para você. Uma vez eu fui na Embrapa e me reuni com a imprensa para fazer um apelo. Eu lembro que estava tendo a febre não era suína, era febre galinhas. A febre aviária, a gripe aviária. E eu lembro que um determinado jornal publicou em horário nobre umas galinhas
morta em Marília e disseram que era gripe aviária. Por conta daquilo, caiu o consumo de frango no Brasil. Sabe? Na Itália já tinha caído 70%, aqui no Brasil começou a cair. Eu me reuni com os produtores, ou seja, aí eu fui na Embrapa numa reunião para dizer aos companheiros da imprensa que nessas coisas era preciso que a gente agisse com mais seriedade. Ou seja, antes de dar o alarme, que procurasse especialista, mas não aqueles especialistas de plantão, sabe? Que procurasse... Porque agora, eu sinceramente eu vejo cada especialista ali falando que procurasse gente que tivesse responsabilidade da área da saúde, da área, sabe, do Ministério da Agricultura, sabe, que pudesse dizer claramente o que está acontecendo para que a sociedade agisse de acordo com o tamanho da gravidade. O mesmo aconteceu com a febre amarela. Quando saiu a primeira notícia, eu chamei o temporão aqui, acho que já era o temporão, sabe? O temporão falou, presidente, não tem detectado foco, não vimos o foco, sabe? Casos, sabe, acontecido um aqui no centro-oeste, sabe? Nós vamos cuidar disso, pode ficar tranquilo e tal. Mas aí o alarde é tão grande que você perde o controle. Você perde o controle. Daí ele foi fazer um pronunciamento. Sabe? Então, veja, eu vou agora que você está falando, eu vou atrás dessa lei. Mas eu vou enquanto presidente ainda, não vou esperar terminar meu mandato, não. Essa aqui eu não vou desencarnar. Está tudo aqui, presidente. Essa aqui eu não vou desencarnar, essa aqui eu vou atrás. Quando surgiu o negócio da crise econômica americana, eu comecei a ficar assustado, por quê? Porque as manchetes eram o seguinte, a economia vai parar, o consumidor vai deixar de comprar, os trabalhadores não querem fazer dívida porque estão com medo de perder o emprego. Eu falei, Franco, eu preciso fazer um pronunciamento. Eu preciso dizer para os trabalhadores que se eles pararem de comprar, eles vão perder o emprego. Bem, me reuni com o Guido, me reuni com o Meirelles, a gente tinha certeza do que ia acontecer no Brasil. Eu tenho dito em debate com os setores industriais que eles se acovardaram na época da crise, não precisava ter dado a brecada que deram aqui no Brasil, não precisava ter dado, aquela brecada que a economia fez assim, sabe, entre outubro de 2008 e fevereiro de 2009, sabe, a indústria automobilística exagerou, os setores exageraram no medo, apenas no medo. 800 mil demissões. Nós tomamos todas as medidas possíveis, agora eu vou dizer, nunca antes na história, sabe, do G20 ou do G8 alguém tomou medidas tão rápidas. Tanto é que quando chegou no mês de março, a indústria automobilística já estava vendendo mais, produzindo mais, sabe, a economia se recuperou, nós desoneramos o que era preciso desonerar e incentivamos a compra de geladeira, de máquina, de tudo. Ou seja, graças a Deus a economia brasileira foi a última a entrar e a primeira a sair e não precisaria ter passado o sufoco. Tudo isso por alarme. Um dia eu conversei com o presidente de uma associação comercial, que o pessoal faz uma pesquisa no final do ano e aparece assim, consumidor está cauteloso, consumidor está com medo. Então ele publica o resultado da pesquisa com a manchete, consumidor está com medo. Eu falei, companheiro, eu não sou publicitário, mas você fez a pesquisa para detectar o que está acontecendo no setor. A informação que você tem que dar é para reverter. Você não pode causar pânico, ou seja, sabe, faça uma orientação de como é que as pessoas devem comprar. E isso acontece muito. Eu vou dizer mais para você uma coisa, uma conversa que eu tive com alguns companheiros. No Brasil, muitas vezes um instituto qualquer de fiscalização paralisa uma obra um ano. Paralisa uma obra um ano. Aí, depois de um ano, a suspeita levantada por aquele órgão não se concretizou. E ninguém se responsabiliza por pagar à nação um ano de prejuízo. Ninguém. As pessoas só dão a manchete da denúncia. Sabe, suspeita, sabe, na entrevista do Lula com os blogueiros. Aí depois não aconteceu nada, ninguém fala, não teve nada. Então, isso é uma coisa que uma grande personalidade jurídica me disse um dia, presidente, é preciso criar um instrumento da sociedade acionar judicialmente essas falsas denúncias. Ou seja, o cara denunciou, não provou, quem é que vai pagar? Porque o prejuízo fica com a nação.
Se eu contar coisa para vocês aqui, sabe, se eu contar a perereca do túnel do Rio Grande do Sul, de Osório, que por causa de uma pererequinha parou uma obra 6 meses. Se eu contar da machadinha indígena, sabe, no canal do São Francisco, que o cidadão encontra um pedaço de pedra e um engenheiro fala, parece uma machadinha indígena. Aí pararam a obra por 6 meses e não era machadinha, coisa nenhuma. E eu quero saber o seguinte, quem paga a conta? Então, eu acho que eu vou me interessar agora, meu companheiro, para ir atrás disso, porque eu acho, essa é uma coisa que eu quero ver se prepara alguma coisa ainda para deixar para Dilma em mudança de alguns marcos regulatórios para facilitar a capacidade de ação do governo e da própria reação da sociedade. Ou seja, às vezes a sociedade... Por isso que eu acho que a internet é importante, porque antigamente, na mídia comum, acontecia uma coisa, você tinha que pedir direito de resposta, você tinha que ter um amigo que desse uma notícia. Agora não. Agora o cidadão entra na casa dele ali, sabe? E detona o que for possível. Fumando um cigarrinho. Sabe? Fumando um cigarrinho. Mas eu vou conversar com o temporão sobre isso aqui, tá bom?